Olá, mais uma vez aqui na Triad Studio e eu tenho uma surpresa para vocês. Ela prometeu que estaria com a gente, teve uma entrevista no final do ano que foi um sucesso e quem quiser acompanhar, é só ir lá no nosso canal, no nosso site, você vai ver Arlete Gaspar. Arlete, seja bem-vinda mais uma vez à Triad Studio. A gente está feliz e sabe que você tem uma surpresa aí para contar para a gente, que é um lançamento. Quer falar um pouquinho aí desse seu grande projeto? Pois é. Boa tarde. Paulinho, boa tarde. Antônio Carlos, é um prazer estar de volta aqui. E juntamente com essa equipe maravilhosa que a Triarte tem, né? Sem falar na beleza que se tornou esse estúdio, né? De novembro para cá, gente do céu, super convido. Quem quiser vir aqui, vocês vão se sentir acolhido. Um perfume fora do sério. Nem quero voltar para casa. Uma vez perguntaram aqui pra gente, Arlete, mas vem cá, qual é o diferencial de vocês? Eu acho que é o acolhimento. E é isso, e foi legal você falar isso. Porque às vezes você vem, a pessoa que vem gravar, ela tá um pouco tensa. E quando você vê o acolhimento, vê a conversa amiga que a gente tem, embora que a gente tenha um outro projeto seu que o nome não é tão... O nome é bem legal, bem estimulante. E é isso, eu acho legal você ter observado. Porque a gente procura deixar a pessoa como se fosse uma extensão da casa dela. Sim, e realmente vocês transmitem isso, né? O acolhimento de vocês é sensacional. E a energia que tem aqui é muito bonita, super, super recomendo. Novamente, obrigada por você me receber. De fato, né? Acho que eu vim aqui em novembro, agora retornando com essa proposta de muito trabalho, já passando aí o meio do ano de 2024. E nada mais é como você me conhece, né? A gente já conversou. Você sabe que eu sou uma mulher o quê? Nordestina e arretada, né? Então, quando você pensa em mulher arretada, você assim, a Arlete vai vir aqui gravar, o que ela vai me gravar? Gente, eu estou lançando o Conversa Arretada. Você sabe o que é isso? Você passou pela cabeça do que se trata? Era a dúvida que eu tinha, conhecendo você, a personalidade, o arretado estava bem, foi bem escolhido o nome. Mas eu queria que você falasse um pouco mais, inclusive voltar a falar um pouco, porque no ano passado a gente falou da área do direito, você estava ali terminando toda aquela parte que é difícil, que era a OAB, mas fala um pouco mais de você, fala um pouco mais do que te levou a trazer essa proposta do Conversa Arretada. O Conversa Arretada, essa ideia, ela nasceu, na verdade, entre uma conversa entre amigos, e durante o meu processo na faculdade, o pessoal dizia assim, não mexe com ela, né? Ou então não fala com ela não que ela vai responder, sabe? Aquela coisa até positiva e até negativa. Mas o Conversa Arretada, na verdade, ele tem um pé lá no Nordeste, né? Não vou dizer que é algo regional, porque não é. A intenção aqui é dizer exatamente a energia que ele traz, a energia que está contida no Conversa Arretada, na palavra Conversa Arretada. Eu sou nordestina, né? Nasci lá no Maranhão, no extremo leste do Maranhão, numa ilha em que só tinha, acho que à época, só tinha 1.000 pessoas, 1.300 pessoas. E era uma ilha é uma ilha de pescadores, né? De lavradores, meu pai, minha mãe, enfim. E lá, para você sobreviver, você tem que ser arretado. Indiferente de ser no Maranhão, em qualquer região do país, do Brasil, para você viver hoje, trabalhar, estudar e lutar pela sua vida, você tem que ser um arretado. Não se trata só de uma gíria, se trata mesmo de determinação, de energia. Eu sou uma mulher arretada porque se eu não for isso, de manhã, quando eu acordo e eu vou à luta, se eu não tiver essa energia, essa vontade, se eu não for uma mulher arretada, sequer eu vou chegar aonde eu pretendo chegar. Porque a vida não é fácil, né? Eu acho interessante isso que você está trazendo. Embora você tenha toda a sua raiz, tem toda a sua questão de ser do Nordeste, mas não vai ser um programa tão regional. E a gente sabe que tem muitos temas que são muito polêmicos. A gente pode falar hoje da política, a gente pode falar hoje da área do direito, que é uma área que você está agora entrando muito mais dedicada. Então eu gostei disso, né? De ser uma conversa que vai chegar a todas as pessoas que têm como você, ou como é um empreendedor hoje aqui no Brasil, levantar cedo e ser arretado mesmo. Ser arretado, exatamente. Essa é a proposta, Antônio Carlos, porque assim, a gente não está falando somente de uma gíria, porque me questionaram isso, Arlete, mas o Conversa Arretada é uma gíria regional. E eu falei, de fato, é uma gíria regional. Eu falei assim, fulano é arretado, fulano é arretado. E mas só que nesse caso especificamente, eu estou tratando do brasileiro.
Eu estou tratando da pessoa que tem essa energia. E o Conversa Arretada, essa é a proposta dele, é justamente levar essa energia. Então, a pessoa que vai escutar o Conversa Arretada, ele diz assim, opa, qual é o tema arretado que eu vou escutar hoje? E no Brasil, por incrível que pareça, a gente não tem folga. Todos os dias são temas extremamente polêmicos, temas difíceis. Haja visto a lei do aborto, o PL do aborto, que aí está uma discussão. Haja visto tantas atrocidades que está acontecendo no Brasil e no mundo. São tudo conversa que requer muita energia de quem fala, tanto da parte de quem fala, como a parte que está entrevistando, como a pessoa ter o conhecimento. E para isso tem que ser arretado mesmo. Tem que dar a cara a tapa. Porque se você não der a cara a tapa, é tudo muito morno. Isso não faz parte da minha personalidade, por exemplo. Eu estava conversando com você antes da gente entrar para a gravação, e é essa questão de falta de posicionamento. As pessoas, eles acabam indo meio efeito manada. Então, já pegando essa questão do posicionamento, essa questão da gente sair um pouco do efeito manada, quais os diferenciais que você acredita que no seu programa vai dar para mostrar para o teu público? É justamente a verdade apresentada. Hoje a gente vive no mundo virtual, né? Ontem eu escutei um professor falando do Harari, que ele falava que hoje as pessoas elas querem estar no mundo virtual, seja a qualquer custo. E os temas que saem do mundo virtual, eles são temas, com certeza, a maioria das vezes, verdades. E eu discordei no sentido de que, será que as pessoas hoje elas querem estar no virtual, elas são levadas a querer, não é? Então, qual é o diferencial do Conversa Arretada? É trazer o conteúdo verdadeiro, sem fake news. Se você ouvir um vídeo, ou escutar um vídeo, uma gravação aqui, com certeza você não vai ter aquilo destoado, fora de um contexto, porque certamente vai acontecer em cima de algo que está acontecendo. E se não for em cima de algo que a própria sociedade está debatendo, a própria literatura está falando, quando se trata de medicina ou de pesquisa. Então, o diferencial vai ser esse, a verdade dos fatos. Eu não quero mentira, eu não quero fake news, eu não quero achismo, eu não quero... eu acho que... Não. Você pode até falar, eu acho que fulano vai ganhar na política, mas é uma progressão, é um pensamento. Só que quando eu for discutir fatos, os fatos são verdadeiros. Então, um dos meus diferenciais será esse. Eu achei interessante a forma que você está trazendo, porque hoje a gente não sabe em que acreditar. E toda vez que eu vou buscar a referência daquilo, todo mundo vai para o Google, e dentro do próprio Google já pode ter informações, até a Wikipedia ficou meio questionada em algumas questões. Mas assim, eu vou falar um pouco como administrador. A gente está aqui hoje gravando em São Paulo, a gente está falando que esse teu projeto, que começa hoje, que você escolheu a Triart Studio para fazer o lançamento, que a gente está super feliz. Mas como é que é médio e longo prazo? O que você almeja, que você fala, cara, eu vou conseguir entregar muita coisa daqui tanto tempo? A minha intenção é que, nesse primeiro momento, logicamente, como todo projeto, há essa construção, esse caminho. Nesse primeiro momento, é mesmo traçar essa seriedade, criar essa identidade, dizer para os meus seguidores, para os meus arretados, de que tudo que eles buscarão nessa conversa arretada é verdadeiro. A longo prazo, eu quero me tornar uma referência nisso. A longo prazo, eu quero que as pessoas que visitarão meu Conversa Arretada, eles poderão adquirir bibliografia para o seu trabalho, eles poderão citar alguma coisa que, olha, o professor fulano de tal falou isso e é verdade, sem medo de ser fake news, sem medo de errar, Então, no futuro, a longo prazo, a médio e longo prazo, eu quero me tornar uma referência. Eu quero que uma empresa diga assim, Arlete, venha palestrar aqui sobre isso e ser verdadeiro. Eu não quero que alguém duvide da capacidade ou do conteúdo que aqui será discutido. É muito legal, né? Porque isso você está dizendo não só de revisitar todas as suas bases de vida, mas todos os seus entrevistados, você vai passar aí por um crivo. Eu queria juntar um pouco isso, a sua história, a história dos entrevistados, que já deve estar tudo aí na sua cabeça. Você já sabe quem que você vai trazer logo, mas... com a tua história saindo da sua ilha, que acho que o nome é Canárias. Ilha de Canárias. Eu achei muito interessante quando você começou a falar. Gente,
Para e pensa, uma mulher nordestina num lugar de pescadores, e ainda numa ilha, porque você podia estar no litoral, mas estava numa ilha, e chegar hoje na cidade de São Paulo. E como realmente, foi o que você começou a falar no nosso bate-papo, ser arretado hoje é uma necessidade para quem quer ter algum tipo de resultado, né? E acredita muito na sua história. Ser arretado hoje, eu diria, eu vou mais além, é desafiar, para a mulher sobretudo, é desafiar todos os dias o limite que lhe é imposto e que durante toda a história lhe foi imposto. Então, ser arretado é se desafiar. Então, quando eu falo em um programa de conversa arretada, em uma conversa mesmo arretada, é desafiar o normal. É dizer, olha, no país está acontecendo isso. O PL do aborto precisa ser discutido. Por qual razão precisa ser discutido? E você tem que dizer o porquê. Você não tem que achar. Você tem que dizer. Não vamos ficar em cima da mesa, não é? Vamos tratar de situações de estupros. Por que está acontecendo isso? Recentemente o TJ deu uma sentença em que ele dizia que o crime praticado pelo tio, e eu até publiquei nas minhas redes sociais, era de menor teor, porque não teve conjunção carnal, rasgou a lei. Como é que você não vai falar isso de uma forma branda? Você tem que bater, você tem que dizer está errado. Existe uma lei que diz, tendo ou não conjunção carnal, é crime. O cara, ele teve uma postura, e lá eu falo na próprio Instagram, eu digo, no final das contas, a culpada é a criança. Reflitam. Então, assim, eu digo para você dizendo, a mulher que sai do norte, do nordeste, tudo, vir para o Brasil, vir para São Paulo, primeiro é uma coisa de louco, você corta as raízes, né? No sentido de você ficar numa ilha onde você conhece tudo. Você chega em São Paulo, você não conhece nada. E aí você tem que encarar. E encarar não é se deixar levar por tudo, é fazer escolhas. E à medida que você vai fazendo escolhas, você vai se autoafirmando ou você desaba. Das duas, uma. E se diz, Arlete, você sempre fez isso? De jeito nenhum. Quantas vezes eu bati a cabeça e voltei? Então, não é fácil. E com certeza as pessoas que aqui virão, elas terão algo parecido. São mulheres fortes, são homens fortes, são pessoas que com certeza vão bater em um tema e que não vão ter medo de dizer assim, olha, você está sendo isso, isso e isso. Né? Não vou falar a palavra. Tá tudo bem? É a minha posição. Então, por essa razão, e até por o Conversa Arretada demonstrar essa energia e essa pegada de que aqui se pode falar e se deve falar o que de fato tem que falar, sem usar máscaras, né? Com total cuidado, com total respeito ao outro, obviamente, mas dentro de uma realidade, de uma necessidade, as pessoas que aqui virão, com certeza trarão essa energia. Você sabe que eu fico te ouvindo... eu já sou impactado porque a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente cria uma empatia. Mas, assim, a tua história, ela tem desdobramentos que vão impactar a vida de outras mulheres, principalmente, que eu acho que vai ser um tema muito forte trabalhar a questão dessa insegurança que a mulher e a criança estão sofrendo. Até pelo, como você falou, rasgaram a lei e estão atenuando ou estão dizendo, mas se foi desse jeito, não é assim tão... sério, nosso presidente já falou também, né? Roubar celular é quase uma brincadeira. Não é uma brincadeira, não só porque tem todos os seus dados, conta bancária, mas o cara, ele te ameaça com uma arma e num descuido ali pode realmente disparar aquela arma e você ou o seu ente querido vira a falecer. E os caras têm uma tendência a atenuar, a abrandar, né? Fala, peraí, não é assim tão sério. Então, eu vejo que a tua história e a história das pessoas que vão chegar aqui vão impactar muito a vida desse seu ouvinte. E é essa a intenção, é sair do mesmo, é sair da mesmice, não trazer algo igual, mas diferente, algo que se trata do mesmo tema, mas diferente, com uma força diferente, com um olhar diferente, com um teor diferente. A pessoa que vem aqui, com certeza, não será uma pessoa morna. Uhum. Nem combina com conversa arretada. E também as pessoas que me cercam não são, porque senão não me cercavam. Com certeza serão pessoas fortes, pessoas de história, pessoas que têm foco, pessoas que têm conhecimentos e que te trarão, com certeza, algo de validade. Algo que vai impactar e quem sabe até mudar a vida das pessoas, né? Quem é que não quer saber sobre um TEA hoje? Quem não tem um filho com
com autismo, seja grau 1, grau 2, grau 3, e não sabe como se comportar, não sabe onde buscar ajuda. Quem é que não tem um filho com TDAH, que acho que é a moda hoje? A moda no sentido, não de, todo mundo quer, não, no sentido de que é um tema muito batido hoje, um tema amplo. Quem é que não tem, que não sabe? Eu tenho uma assistente que ela tem, e eu confesso que no começo eu tive dificuldade para tentar entender como ela funcionava. E eu tenho que me permitir a entender o processo de aprendizagem dessa pessoa. Como é que eu vou fazer isso, sendo que já estou lá na frente? Então, é o famoso recuar, né? Eu recuei para poder aprender com ela. Então, tudo isso são temas importantes. A gente não vai falar só de direito civil, direito penal, direito do consumidor. Não, também. Mas a gente vai falar da sociedade. Né? A gente está numa sociedade hoje doente, no meu ponto de vista. Uma sociedade em que as pessoas veem as pessoas sofrerem, passa por cima e vai embora. A emoção, ela está dando espaço simplesmente à parte técnica e virtual. Eu me relaciono virtualmente, mas pessoalmente não estou mais me relacionando. As pessoas estão se tornando vazias. As pessoas estão se tornando sem emoção. Isso é importante para ser discutido. Eu sei que o teu tempo é corrido, mas a gente conseguiu te trazer. Eu tenho duas perguntas finais. Uma me ocorreu agora. Quando você cria o Conversa Arretada, se a gente parar e pensar em alguns anos atrás, isso seria impossível, porque teria que ter um projeto com uma emissora de televisão ou uma própria rádio. Porque todo mundo fala mal das redes sociais. E eu penso, e eu sinto, e é muito legal quando você fala assim, estou aqui trazendo o meu ponto de vista, e ele tem que ser respeitado, e o programa vai ser seu. Aqui a gente respeita muito os pontos de vista, eu posso até não concordar com alguma coisa, mas a gente se preocupa muito em quem vai ser entrevistado aqui na Triarte. Agora, quando você olha e fala assim, eu queria que você falasse um pouco o que a rede social ajuda você, principalmente, que já está lançando agora o Conversa Arretada, mas outras mulheres, homens também, jovens, adolescentes, que não imaginavam que seria possível ter um projeto audiovisual, um projeto de comunicação com um grande público, e como você está conseguindo desenvolver aqui dentro? Olha, eu diria assim que, eu acho que não só eu, mas muita gente... A gente divide o mundo entre antes de 2019 e depois de 2019, não é? Em 2016, eu fiz uma pós-graduação pelo SENAC que falava da metodologia ativa e falava, já trazia essa questão da aprendizagem mútua, né? E a gente começou ali a ter aula EAD. A gente tinha aula presencial e aula EAD. E naquele momento, passava pela nossa cabeça assim... Nossa, como é que a gente vai aprender através de uma plataforma, né? Porque parece que não, é uma responsabilidade infinitamente maior do que quando você está presencial. Presencial você tem que ter, mas ali ou é você, ou você busca, ou você copia, ou você cola, a sua responsabilidade é com você. Se você não tem essa construção, querida, acabou, não é? E aí veio em 2016, aí começa a pandemia e todo mundo teve que se reinventar de uma hora para outra, toque de caixa. E aí o que aconteceu? As plataformas que até então era tida com total preconceito como ruins, elas passaram a ocupar o espaço principal, sobretudo no ponto de aprendizagem. E a gente que foi essa turma de advogados agora se formou dentro desse momento, né? Sim. De total a aprendizagem à distância. E eu achei super interessante, porque ali eu tinha a oportunidade de ouvir o professor e ao mesmo tempo ler um livro, ao mesmo tempo ler a jurisprudência, comparar e ter ao passo que na sala de aula não tinha. No presencial não tem. As pessoas começaram a ter notoriedade a partir daí. Porque o adolescente ele começou a criar o canal dele, o vídeo dele, colocar suas ideias. Os pais começaram a procurar a possibilidade de como tratar seu filho. Os médicos começaram a usar isso através da telemedicina. E aí você sabe que veio a lei para formalizar essa questão da telemedicina. E entre tantas coisas que vieram surgir a toque de caixa. E aí você teve problemas, né, com dados que saíram aí, foram destroçados, apresentados, roubados ou não, e coisas maravilhosas, que foi poder atender todo mundo à distância no momento de pandemia em que você tinha que ter médico e não tinha onde você colocar o seu doente.
E aí nasce a rede social. A rede social nada mais é do que, naquele momento, foi a única oportunidade de você estar com seus familiares. Você fazia parabéns à distância, você fazia casamento à distância, você fazia um monte de coisa à distância, porque não tinha contato. Então veio a rede social. E as pessoas gostaram a partir daí, não é? Os shows em rede social. Marília Mendonça, a primeira live que derrubou, eu nunca esqueço. Estava no meio de uma prova e acabou, porque derrubou a internet, o show dela naquele dia. Foi o primeiro show. E entre outras coisas. Então, é assim. E hoje eu tenho essa oportunidade de lançar o Conversa Retada através de redes sociais. Uma pessoa, feito eu, que veio de uma família humilde, que batalhou, que não conheço ninguém forte lá em cima, ou alguém que possa dizer eu pago, eu te patrocino, qual era a probabilidade de eu conseguir lançar um Conversa Retada no canal sem as redes sociais? Nenhuma. Era por isso que eu achei pertinente fazer essa pergunta, e você ampliou bastante a resposta, eu gostei muito. E então, assim, as pessoas estão... hoje eles criticam tudo. Criticam uma religião que não é a sua, criticam um partido que não é seu, criticam a rede social. Eu sempre digo o seguinte, poxa, qual é a tua verdade? Qual é o teu posicionamento? Qual é o teu ponto de vista? Pode colocar. Algumas pessoas vão ser críticas, mas elas têm que aceitar. E você também aceite o do outro. Eu acho que o Conversa Retada ele vem para não só promover essa relação entre uma pessoa que não tem a informação e essa pessoa que você vai trazer aqui, além de você mesmo, que eu acho que muitas vezes você vai estar aqui abrindo as câmeras para dar suas dicas, vai estar ali, mas juntar essa pessoa que numa consulta, num advogado só para sentar na frente dele, tem a tabela da OAB, para ele é impossível, mas aquela fala naquele dia despertou para um relacionamento abusivo, como você já falou mesmo, tratou de crianças que hoje são abusadas dentro da própria casa, aí a pessoa falou, puxa, foi bom ouvir a Leti hoje, foi bom ouvir o convidado. Então é o que você falou, a rede social, ela popularizou, principalmente por uma questão de custo, que era impensável a gente ir para uma rede de televisão. Mas eu queria finalizar fazendo um pedido hoje, que você olhasse para aquela câmera e dissesse para as pessoas, para as mulheres que vão te assistir, para os colegas advogados, para todas as pessoas, o porquê de estar aqui junto. Tem aquele programa antigo, Provocações, que perguntava, né, o que é a vida, né? Eu ia perguntar e pedir para você falar assim, o que é o Conversa Retada para as pessoas que vão te assistir? O Conversa Retada é um grande passo para vocês terem autonomia naquilo que vocês poderão, a partir daqui, ouvir e conversar tendo a certeza de que aquilo que vocês falarem é verdade. Aquela notícia, aquela informação, ela é verídica. Não tem qualquer possibilidade de ser algo mentiroso. Não é? E do ponto para vocês, mulheres, isso é muito importante. A gente vive ainda, né, numa sociedade em que as mulheres elas ainda estão em segundo lugar. Não que elas se coloquem, mas muita gente as coloca em segundo lugar. Hoje eu li uma mensagem da Fernanda Montenegro, que na verdade ela dizia assim, as mulheres elas não precisam mostrar que elas são mais fortes que os homens. Elas são mais fortes que os homens. Elas não precisam dizer para eles que elas têm que ocupar um lugar X, porque elas são mulheres, elas sabem que elas são. E eu li uma outra frase que dizia assim, a ovelha, ela sempre tem medo do lobo. Elas estão sempre à espreita, elas estão sempre com medo do lobo. E no final, quem mata, quem sacrifica ela é o pastor. E vocês, mulheres, vocês têm que pensar nisso. Não tenham medo do lobo. O lobo ele não vai fazer mal. Veja quem está do lado, veja aquela pessoa que pode ou não levar vocês lá longe, a vontade de vocês de chegar onde vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. Jovens que estão começando agora na advocacia, não é fácil, eu também estou começando. Se dê a oportunidade de crescer. Independente do que dizem, ou do que falam, ou do que acham, independente do medo que vocês terão do lobo, mas estejam atentos, porque nem sempre quem está do seu lado querem que vocês cheguem onde vocês querem chegar. Pense nisso.
E venham comigo, vocês vão adorar. Arlete Gaspar, daqui, ó, a gente quer, olha ali para a câmera, a gente agradecendo todos vocês e a gente espera vocês aí no próximo programa, que é o programa com Arlete Gaspar. E vamos. Obrigada.